Vamos agora para a avaliação do 7º ano. Primeiro exercício aí da avaliação, primeira questão da avaliação, mostra duas figuras, né? Uma está escrito corpo em inércia, aceleração igual a 0, e tem uma massa em cima de um carrinho de rodinhas. A segunda figura, ela tem aceleração maior que 0, o homem está aplicando uma força sobre o carrinho de rodinhas. A primeira pergunta é a seguinte: na figura há duas leis. Tem duas figuras, né? Identifique-as. Lembrando, a primeira figura, a aceleração é 0, corpo em inércia. Quando nós temos em inércia, a gente estudou lá na primeira lei de Newton, que todo o corpo tende a continuar o seu movimento. Se a aceleração é 0, ele está parado, ele não está em movimento. E ele vai continuar o movimento até que alguma força abale esse movimento, mas a tendência é que o corpo continue seu movimento. A segunda figura mostra outra lei de Newton. E aí essa lei está dizendo o seguinte: ao aplicarmos uma força, né, a um corpo que contém a massa e com aceleração maior que 0, esse corpo vai se mover. Então, Newton dizia que a força é proporcionalmente igual à massa e à sua aceleração. Isso lá na segunda lei, ele fala isso. E a terceira lei de Newton, ela fala que a cada força aplicada sobre um corpo, o corpo reagirá com uma reação. Então, a terceira lei nós chamamos de ação e reação. Né? Então, nós temos as três leis de Newton, primeira, segunda e terceira. Agora, olhando a figura, você vai decidir quais as duas leis aí que estão envolvidas. Nós temos 3 leis de Newton, mas só 2 estão envolvidas. Na questão 2, relativo, né, a esse desenho de cima aí, que tem força e massa, a gente vai pensar qual seria a força resultante desse corpo quando a massa é 8 e a aceleração é 3. Então, eu já estou dizendo que a massa é 8 e a aceleração é 3. E aqui eu já dei a fórmula que você tem que usar. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante, já disse aí quanto que vale a massa, quanto que vale a aceleração. Quando eu multiplico a massa pela aceleração, eu vou obter um resultado. E esse resultado é... Lembrando sempre que força é sempre dada em Newton. Então, a unidade de força é Newton. Não pode esquecer o N no final do cálculo feito. Questão 3. Desenhe as forças resultantes. Na verdade, é desenhe e calcule essas forças resultantes. Né? Quando a gente desenha, vai surgir um cálculo. Então, eu quero a F1 desenhada da direita para a esquerda e a F2 desenhada da esquerda para a direita. Como é que eu desenho? Eu venho aqui no desenho e faço uma setinha para o lado direito com o valor, uma setinha para o lado esquerdo com o valor. Como é que eu calculo a força resultante? Se as forças estão opostas, uma para o lado direito e uma para o lado esquerdo, eu vou diminuir os valores. A força resultante vai ser através da subtração ou diferença do valor de F2 menos F1, quando as forças estão opostas. Na letra B, eu tenho F1 igual a 34, F2 igual a 56 newtons. Todas as duas forças estão da esquerda para a direita. Você vai vir em cima do quadradinho e vai desenhar duas setinhas apontando da esquerda para a direita. Uma é F1 e a outra é F2. Como é que eu calculo a força resultante nesse daqui? A força resultante é igual à somatória das duas forças quando as duas forças estão em sentidos mesmos, ou em mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, eu vou somar. Se elas estão em sentido diferente, eu vou diminuir. Então, eu tenho que desenhar as forças e calcular a força resultante. 4. Observe as imagens e identifique as máquinas simples.
Quando nós estudamos máquinas simples, nós estudamos a roda, nós como máquina simples, nós estudamos o plano inclinado como máquina simples, nós estudamos a gangorra como outro tipo de máquina simples, né? E nós estudamos a alavanca como outro tipo de máquina simples, que no caso a alavanca, a gangorra é um tipo de alavanca, temos outros, e estudamos polias ou roldanas também como máquinas simples. E aí você vai lembrar, né, os nomes de cada um, ou olhar na apostila os nomes para você definir quem é polia, quem é alavanca e tudo. A questão 4. A questão 4 também é simples. Se a força A, se o menino que está do lado A tem força 230, qual será a força B para que a gangorra se mova para o lado direito? Para começar, o apoio está no lugar diferente aí. Quanto mais longo for a distância da força do apoio, mais tendência da força potente vencer a força resistente. Força potente é aquela força que vai fazer para baixo. Força resistente é aquela força que vai resistir à força potente. Então, no caso aí, B tem muito mais chance de descer do que A. Por quê? Porque a distância de B até o apoio está muito maior. Isso ajuda na hora de descer. Mas como eu calculo isso aí? Existe uma regra que diz que a força vezes a distância do lado esquerdo é igual a força vezes a distância do lado direito. Então, F vezes B é igual a F vezes B. Quanto que é a força do lado esquerdo, que é o A? 230. Vezes quanto? Vezes a distância do lado esquerdo, que é 2. Então, vai ser do lado esquerdo 230 vezes 2, igual a força de B, que a gente vai chamar de X, vezes a distância do lado B, que é 4. Então, do lado direito, do lado esquerdo, 230 vezes 2, igual a x vezes 4. Você vai fazer as continhas e vai chegar ao valor de x aí no final. Ok? Um nadador, conforme mostrado na figura, imprime a força nas mãos, F1, trazendo a direção do seu tórax, na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime a força no nadador, F2, durante o percurso. Bom, para começar, tem uma força para a esquerda e uma força para a direita. Primeira coisa que aí no exercício vai dizer que pode ser um par de ação e reação. Só lembrando a vocês que ação e reação tem que ser o mesmo valor para o corpo não sair do lugar. Então, se o camarada vai nadar, ele está saindo do lugar. A água não vai empurrar ele com a mesma força que ele vai fazer com as mãos. Então, descarta essa possibilidade. A possibilidade aí é sempre que ele vai fazer uma força maior que força da água. E aí você vai analisar cada questão, e a que estiver falando dessa questão da força do nadador, né? O nadador vai ganhar. Como ele vai conseguir nadar, ele vai romper a água. Então a força que ele faz é maior. E a força que ele faz tem que ser contrária à força da água. Então, você consegue responder essa questão. 6. Uma folha de massa 0,3 cai da árvore com velocidade constante. Ele pede aí para você determinar a força resultante quando a gravidade vale 9,8. Lembrando que na questão 6 você vai usar força igual a massa vezes aceleração. E aí na frente você faz a continha. O espaço ficou pequeno, você pode fazer essa questão atrás da folha ou nesse cantinho aí mesmo. Se força resultante é a massa vezes a aceleração, e a massa vale 0,3 e a aceleração vale 9,8, então é só eu multiplicar uma pela outra que eu acho a força resultante. Lembrando que força na unidade Newton. O valor que você achar, sem botar um N maiúsculo para dizer que a unidade é Newton. Ok? 7. A 7, ela está dividida em 7 e 8. Na 7 você faz um cálculo e na 8 você faz outro cálculo.
Então, na 7 está dizendo que tem um cabo de guerra, tem a equipe A, tem a equipe B, eles puxam essa corda. Eles vão puxar. A equipe A puxa com 780 newtons, uma força feita da direita para a esquerda. A equipe B puxa com uma força de 720 newtons, da esquerda para a direita. Qual vai ser a força resultante desse sistema? É isso que a 7 quer saber. Faça o cálculo na questão 7. Se não couber aí, você faz o cálculo atrás, mas o cálculo é muito pequenininho, da força resultante. Como é que eu calculo força resultante de um sistema que até agora não falou nada de massa e aceleração? Eu vou fazer a setinha da esquerda para a direita e indicar a força de B. Vou fazer a setinha da direita para a esquerda e indicar a força de A. Lembrando que a força de A e a força de B estão opostas. Forças com sentidos opostos a gente diminui. Então, a gente vai diminuir a força de A, que é maior, menos a força de B, que é menor. E aí, a força resultante vai dar um valor que você deve lembrar de colocar Newton no final, igual está aí. Força A e força B. Agora, na questão 8. A 7 tem um espacinho aqui para fazer. Então, você pode fazer a força resultante nesse espacinho. A questão 8 vai depender da questão 7, da figura, pelo menos, né? Então, na 8, ele manda você completar, lembrando que na 7, uma é dependente da outra, por quê? Na 7, para que lado que vai essa corda? Vai para o lado direito ou para o lado esquerdo? A questão 9 fala o seguinte: as estatísticas indicam o uso do cinto de segurança, deve ser obrigatório para prevenir as lesões mais graves. Então, pela física, qual é a função do cinto de segurança? A função do cinto de segurança é segurar as pessoas para que elas, numa batida, não tendam a sair para fora do carro, a saltar do carro pelo vidro. Por quê? Numa batida, o carro estava em movimento, quando para, a tendência é que o corpo continue em movimento. E isso tem uma lei que diz isso. Lei de quem? Então, a primeira lei desse cara fala sobre a inércia, né? Então, já é uma dica para resolver. A 10. A 10 conta a história que a mãe pediu para o filho fazer uma faxina para ajudar ela, deslocando o móvel de lugar. O filho vai muito espertamente e diz que ele não podia fazer isso porque ele aprendeu na aula de física que ele não conseguirá retirar o móvel porque o móvel vai exercer uma força igual e aí não vai haver movimento. Qual é o argumento que a mãe pode utilizar para apontar o erro de interpretação do garoto? Lembrando que ele está falando aí da terceira lei de Newton, onde a cada ação nós temos uma força de reação com o mesmo valor, só que sentido oposto. Realmente é verdade. Se a gente for empurrar um móvel, ele também vai de volta, vai responder com uma força igual à de ação. A nossa força de empurrar é de ação e a do móvel é de reação. Porém, a gente vai tentar não empurrar com a mesma força para dissolver esse par de ação e reação. Então, quando é o ser humano dotado de força, a gente vai fazer uma força bem maior que a força de reação, para que o móvel desloque. Porque se ela for igual, realmente ele não vai deslocar. E assim terminamos as questões de física do 7º ano.